Ok, FMT Insiders, vamos começar com a sessão 2, a TCO. TCO em inglês é Total Cost of Ownership. Eu acho que você sabe, é? Então, o que é TCO? TCO pode ser custos diretos, então, o preço da compra de veículos, suas despesas de manutenção, talvez as essenciais para a gestão de frotas, ou pode ser também custos indiretos, que é o consumo de combustível, que eu acho que é muito, não é? E prêmios de seguro, talvez taxa de depreciação ou tempo de inatividade, que chama isso frota ociosa. Então, uma gestão eficaz de TCO pode levar economias significativas. E para ajudar nós a entender mais esse assunto hoje, vamos falar com Milad Kalumi Neto, um consultor do mercado de automóveis e também mobilidade no Brasil. Olá, Milad, tudo bem? Daniel, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui, discutindo um tema tão relevante aí para quem trabalha com a parte de frotas em geral, o gestor ou quem compra a frota, né? Esse é um tema extremamente importante. Errou o Sim, TCO, sim. você basicamente perde dinheiro lá no final. Então é extremamente importante, principalmente nesse momento de volatilidade econômica que a gente está vivendo. Sim, sim, sim. É volátil, é. Então, eu estou pronta. Eu tenho, não sei, acho que tem cinco, seis, talvez sete perguntas. Vamos começar. Para começar, o que significa o TCO em operações de frota e como isso se encaixa nas operações empresariais? Claro. Bom, você já resumiu bem, né? O TCO é o custo total de propriedade, o Total Cost of Ownership. São os custos diretos e indiretos que incidem ali dentro do valor de compra de um produto. Só que, não, na verdade, não é só o valor de compra e o valor de venda, é todo o ciclo do produto que você tem ali com respeito a tudo que você vai gastar. Manutenção, manutenção corretiva, manutenção preventiva, pneus, a depreciação, que é o ponto fundamental dentro de um TCO de um veículo, o custo de combustível, né, é relevante, o seguro também é relevante, né? Então, assim, são vários custos que você tem, que são a parte dos impostos também, que são tudo bem que você tem uma equação basicamente igual para todos, né? É um percentual do valor de um veículo, mas quanto maior o valor do veículo, maior o imposto que você vai estar pagando. Então, são essas regras, essas situações todas que são muito importantes. Agora, o que é importante para quem está nos escutando e entender é assim: você tem um valor de um carro de R$ 100.000, você tem o seu concorrente de R$ 100.000 também. Você que está adquirindo o teu veículo, você vai ter que entender o que vai acontecer com esses dois veículos no longo prazo, né? Em relação a consumo de... Vamos colocar uma métrica só. Se você tem esse veículo que gasta mais, vocês vão andar a mesma quilometragem. Se esse carro gasta mais, você vai ter um custo de propriedade, de rodar com esse veículo maior. Então, esse é um dos pontos. Agora, outro ponto, depreciação. Mesma coisa, os carros custam R$ 100.000. Depreciação, o que é? Para quem não sabe, né? Para quem não conhece, nunca ouviu esse termo, é o quanto o carro vai perder de dinheiro durante o ciclo de vida de produto dele, de vida dele. Então, quanto esse carro vai perder, que é a depreciação, é a depreciação, qual vai ser o valor residual que esse veículo vai ter no final de vida que você vai estar vendendo aquele determinado produto. Então, você parte de R$ 100.000. Você tem, novamente, né, colocando esse mesmo veículo aqui que já gastava mais, você parte de R$ 100.000. Esse daqui você vai vender por 80, esse daqui você vai vender por R$ 60.000. Você tem novamente esse carro gastando mais. Aí você soma esse carro com maior manutenção, esse carro com um pneu mais robusto, né? Um pneu maior, que também é um pneu mais caro. Tudo isso nesse carro gasta mais. Essa lógica é muito simples de entender. O problema é quando isso começa a embaralhar. Você tem esse carro que gasta mais, mas você tem essa depreciação maior, você tem uma manutenção maior nesse lado, nesse carro daqui. Aí, quando você tem que fazer uma matemática, é simples, mas o cálculo, né, o cálculo de uma depreciação é extremamente complexo e extremamente importante. Quando você faz essa junção de tudo, é que você vai entender de fato
qual vai ser o seu custo de operação do veículo, né? O custo total, ou o custo mensal, ou o custo por quilômetro rodado, né? Tudo isso engloba o TCO. É extremamente importante. Você precisa ter o teu TCO, é a variação mais relevante para um gestor de frota. Tem muitas coisas, muitos aspectos você tem que ver. E também eu estou ouvindo você falar, não é porque você vai comprar uma coisa, vai vender uma coisa. Vai, compra, vai vender e vai ter uma outra coisa, outro carro que vai entrar lá e tem que saber, como se diz em inglês, o timing, para como vai funcionar tudo isso e tudo perfeitinho, não é? Claro, não, claro, perfeito. Agora, uma coisa, somos nós comprando também, isso é relevante, isso que é importante quem está nos escutando pela primeira vez também entender, né? Porque uma coisa é você comprar um carro, vai perder R$ 1.000 num carro, que seria o valor final, quando você faz todos os cálculos. Pô, tudo bem, perdeu, né? A gente não entendeu as variáveis, perdeu R$ 1.000 na venda de um carro, tudo bem. Agora, e se você tiver uma frota de 1.000 veículos e perder Sim. R$ 1.000 por cada um dos veículos? Olha o prejuízo que você vai estar causando para a tua empresa. Essa é a questão que a gente trata dentro do TCO quando a gente tem um viés empresarial, né? Então, essa é a relevância desse tema para quem atua como gestor de frota e quem faz todas essas análises numéricas aí com respeito à parte de TCO. É um tema, novamente, eu repito, é o tema dos mais relevantes aí para quem faz a gestão de frotas. E falando dos veículos, pode falar sobre a escolha dos veículos e TCO, que você pode tem vários modelos. O Brasil é grande, tem muitos modelos, o que os gestores de frota devem procurar quando estão fazendo isso? Assim, Daniel, como você bem citou, a variedade de veículos é muito ampla, né? Não adianta você municiar uma equipe de campo com hatchback, mesmo que seja com porta-malas amplo, se essa equipe vai precisar de uma picape, mesmo que seja uma picape pequena, porque vai precisar de uma escada, por exemplo. Então você precisa adequar essa situação de forma correta à tua equipe. Ponto número um. Ponto número dois, você precisa traçar suas métricas. O que você vai precisar? Você precisa de um carro que seja econômico numa cidade, seja econômico numa estrada, seja econômico no combinado, tem um custo de propriedade final, claro, esse é o ideal, né? Mas você tem que primeiro traçar as suas prioridades, né? Primeiro, o tipo de uso que você vai ter, qual o veículo que você vai destinar. Então, você vai fazendo determinados filtros, né? Feitos esses filtros, aí você parte para a segunda função. A segunda função daí é definir o determinado veículo. E essa variável, a gente está vivenciando esse momento agora, entra também os veículos eletrificados, né? Então, tem novos elementos aí. Você tem um circuito fechado, vamos falar assim, você pode pensar já em ter um veículo eletrificado dentro da tua frota. Tem que fazer conta, né? A depreciação ainda hoje é um elemento representativo dentro dos veículos eletrificados, mas no custo total de propriedade ele é bem interessante, né? A depreciação vai estar cada vez menos, né? O valor residual vai estar melhorando ao longo do tempo com relação aos eletrificados. Isso ninguém sabe quando, mas se alguém souber essa informação, vai ganhar muito dinheiro, né? Então não tem como afirmar que compra o carro hoje, que daqui 3 anos vai estar o residual muito, muito melhor, porque a gente não tem exatamente quando, mas que esse valor vai melhorar ao longo do tempo, vai. E outra coisa que a gente bate muito nessa tecla, eu não falo dos elétricos, mas eu digo sobre os eletrificados, vai ser o futuro, né? Todos os veículos vão ter uma bateria e, no mínimo, uma bateria sendo acoplada à utilização do motor ali a combustão. Então, não pode se desconsiderar também esse efeito no médio e longo prazo. Qual Se você veículo? falando Então, dos escolha do híbridos produto. também, Oi, como? falando dos híbridos também, então, Híbridos, exato. eletrificado, sim, Os ok. motores, os componentes ali. Eu, particularmente, no médio e longo prazo, elétrico puro, para determinados usos específicos, que não são os usos institucionais, né? A pessoa que mora dentro de uma cidade, que tem ali não viaja, enfim, uma restrição de utilização, o elétrico funciona bem. Agora, para Brasil, falando em geral, é um híbrido que funcionaria. Aí todos os tipos.
desde o mild hybrid, que é o inicial, até o híbrido plug-in aí, que é a tendência maior da gente ter aqui no mercado brasileiro. Mas isso é um tema para uma outra discussão. Eu vejo, então, como mais importante para o gestor de frota a decisão do tipo de uso, ponto número um. E aí, qual o tipo de modelo, né? Então, você vai ter ali, você define o modelo, desculpa, você vai definir o tipo de modelo, depois você vai para o tipo de uso, novamente. Se você vai para um atoleiro, né, para um ambiente de terra muito forte, não adianta dar um carro sem tração 4x4. Tem que garantir essa opção para a pessoa, para o teu motorista. Então você vai ter que ir definindo isso passo a passo. Sendo que, novamente, feito toda essa modelagem, o último passo tem que passar pelo TCO. Não pode desconsiderar o TCO. Né? Então você passa pelo tipo de uso, seleciona os veículos, e aí também uma escolha natural de custos, né? Não, os carros muito elevados aqui, não, a minha empresa não tem condição de absorver esse custo. Mesmo assim, eu chamo a atenção, porque o TCO pode compensar, então vale a pena dar aquela analisada também. E aí, por fim, você fazer a análise do TCO. Fazer essa escada é fundamental para qualquer tipo de empresa sobreviver. Você falou sobre a depreciação também, tem que calcular, porque tem alguns modelos que depreciam mais que os outros, esse também, não é? Depreciação e talvez carros mais seguros, talvez, não sei, é. Essa é outra parte. Falando de carro seguro primeiro, o gestor de frota tem que ter ciência, tem que ter ciência de que assim, existe uma métrica dentro dessa definição que ele pode definir. Olha, os carros dentro da frota da empresa vão ser Latin NCAP 4 estrelas ou superior. Acabou. Então, assim, aí ele já faz também um outro grande filtro. Isso daí é parte dentro desse processo. Então, é muito relevante essa decisão de qual veículo vai ter. E a gente sabe que muitos gestores de frota não têm a força de bater de frente com o diretor financeiro que vai falar: não, eu quero carro aí que tenha 0 estrelas mesmo, porque tem um custo mais barato. Então, essa relação é muito importante e essa força que esse grupo de gestores de frota tem que ter um apoio, né, político dentro da instituição que eles servem, porque é uma decisão relevante. No fim, você está salvando vidas, não só do condutor, como das pessoas que também cercam os passageiros do veículo, o meio ambiente que está em volta. Se tem um problema aí mais sério com o veículo, você está ocasionando um determinado tipo de acidente. É relevante. Então, é muito importante que essas métricas sejam muito bem desenhadas. E indo para a primeira parte da tua pergunta, que é com relação a. Aí até Depreciação? eu peço desculpa, Depreciação? a parte da depreciação, né? Existe, Daniel, eu venho dos números, tá? Eu sou engenheiro, tenho uma formação de direito também, mas eu sempre trabalhei com marketing na minha vida, nunca trabalhei com nenhuma das duas áreas. Então, número, né? Estatística, número, sempre tive nesse mundo, né? Trabalhei muito tempo dentro de uma consultoria de dados, então a minha vida veio dessa área, né? Então, assim, não há como. Existe uma máxima do mercado que é a depreciação do veículo é 20% ao ano. Tá errado, não é isso. Cada veículo, você tem uma situação contábil que você tem ali uma decisão fixa anual, mas é contábil, não é de mercado. De mercado é uma outra situação. De mercado você comprou um determinado bem, você discutiu ali com o comercial da concessionária ou diretamente junto à montadora, você fechou o teu negócio, ok, você vai vender esse bem depois de um tempo. Esse é o importante, é quanto o mercado vai estar disposto a pagar por esse veículo no final. Essa depreciação tem que ser muito bem mensurada, né? Então, isso é importante, isso é relevante, isso é fundamental aí a gente ter essa capacidade de mensurar. E isso vem com o quê? Com conhecimento de mercado, com informação e com especialização, né? Especialistas de mercado, informação de mercado, informações boas de mercado. Tem muita gente que faz aí trabalhos que você vai tentar entender a estrutura, é uma estrutura fraca até, né? Faço um trabalho que pega um estudo da NASA que transforma, que pega. Na verdade, você vai entender o conceito daquele estudo, é vazio. Né? Ele pega uma variável, que é uma variável importante, relevante para o mercado, mas não atua diretamente, usa um FIP só e tá bom. Todo mundo consegue fazer um trabalho desse, entendeu? Mas você tem que ter uma estratégia de entender o ciclo de vida do veículo. Por quê? Porque se você tem uma mudança de facelift, né, de atualização do veículo no meio do tempo, esse carro vai sofrer uma desvalorização natural.
né? O que que é a reestilização? É a mudança do farol, mudança da grade, do capô. Não, entre eixos permanece o mesmo. Normalmente o layout das portas permanece o mesmo ali, mas a estrutura básica do veículo permanece igual. Então, você vai ter uma mudança mais visual do veículo para chamar, ter uma atratividade nas vendas. Então, quando você tem só isso, você também tem uma mudança aí na depreciação do carro anterior. Agora, se o carro sai de linha, a depreciação é um pouco maior. Então, você precisa ter um especialista por trás aí, conhecendo o mercado, para poder te municiar com boas informações. E quanto ao tamanho da frota, que pode ser, não tem um carro suficiente para operações, talvez tem demais, aos veículos que estão parados, que chama ociosidade, não é? E como isso deve ser gerenciado? Entendeu? Isso é um outro ponto interessante. Não adianta você municiar e colocar do estagiário ao presidente um veículo de frota. Você vai ter uma ociosidade grande, você vai estar perdendo dinheiro. Você vai ter que ter um controle muito grande, né? Não adianta. Hoje a gente está num mundo online muito forte. Não adianta você só ter, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Não vou nem citar nome de empresa, mas você tem uma área comercial que só trabalha online, para que um veículo? Você tem que repensar essa situação. Né? É óbvio que é importante, é óbvio que é um diferencial. O profissional, muitas vezes, exige um veículo para você ter como um diferencial competitivo da tua empresa. Então, tudo isso tem que ser medido pela empresa para ofertar boas posições e captar bons profissionais dentro do mercado. Mas, no fundo, você tem que ver. Então, não adianta você ter uma frota à disposição, então, ali para as tuas entregas, por exemplo, se você tem uma queda vertiginosa de produção, por exemplo, para que você manter aquela frota? É, ou terceirize, você tem um contrato ali onde você consegue entregar essa frota, claro, pagando multas nesse sentido, ou vende a tua frota. Não tem como você ficar, você deixando um bem teu parado, né? E é um período, é a mesma coisa que a gente tem quando a gente está. O que acontece com o teu carro quando você sai da tua casa, vai para o teu trabalho e deixa o carro parado na garagem da tua casa ou na garagem do teu trabalho? Absolutamente nada. O seu carro só está perdendo valor. Você não usa o seu carro como uma forma de remuneração extra. Ele está parado, tomando sol, tomando chuva, simplesmente parado. Ele está perdendo valor única e exclusivamente. Carro não é. Isso é uma coisa que o brasileiro não entende, né? Carro não é bem, não é, você não ganha dinheiro com carro. Normalmente, 99% das vezes hoje em dia você perde dinheiro. Carro é custo. Você gasta com pneu, gasta com óleo, gasta com manutenção, né? Tudo isso é o custo total de propriedade, que o brasileiro muitas vezes não vê e pior, não enxerga a questão da depreciação. Brasileiro geral, tá? Em média, o brasileiro médio não consegue enxergar essas situações. Talvez se você compra um carro clássico, eu acho que não vai, talvez vai aumentar, mas não tem carro clássico É no muito frotas, né? Eu difícil, acho que não muito tem. difícil. É raríssimo a gente ver uma situação dessa. E no ciclo que a gente teve de aumento de preços dos veículos, eu acho que a gente verifica muitos amigos, né? Ah, comprei o carro por 80 e 2 anos depois eu vendi por 90. Pô, ganhou 10 Ah, mil depois, reais. depois da pandemia era assim, Leandro, depois da pandemia tá Sim, subindo, porque sim. Vai comprar outro. Você comprou por 80, aquele carro novo tá 160 agora. Então, é uma imaginação de que o carro subiu de preço. Não, os novos subiram muito mais. Então, você fazer o processo de compra, só para ter nesse tema, o preço médio do carro em 2017, ele era R$ 72 mil e alguma coisa. 2023, ele fechou a 144 e alguma coisa, mais do que dobrou. Ano passado fechou 450. Então, assim, olha o mercado que a gente está vivendo. A inflação acumulada no período, em torno de 50%. Então, de 70, a gente estava falando aí aproximadamente o mesmo veículo seria 105 mil reais, né? Mais 35 mil reais. Olha a diferença, mais do que dobrou. Então, realmente, assim, carro não é custo, carro não é investimento, carro é custo. A gente não pode se esquecer disso, tá? eu fiz uma anotação aqui sobre o carro seguro e quando tem um acidente, que acidente ele sai muito caro, além de possíveis lesões, pessoa pode machucar, e, assim, e custa muito dinheiro para um acidente. Você tem uma ideia em média, quanto custa? Eu não sei. Eu tinha esse número antes, mas eu não lembro quanto é, mais ou menos. Depende do país, sei lá, mas... E como essa impacta as operações.
Daniel, somos dois, eu também tinha esse número de cabeça. Eu posso até pesquisar, depois eu te passo, e aí num outro momento você coloca aqui para a nossa Nós plateia, vamos aqui para nosso colocar, pessoal. eu não Mas sei, eu é não quero falar muito, errado o número, mas é você não muito dinheiro. percebe às vezes o custo que tem várias coisas envolvidas, não só do Sim, acidente, tem outras coisas, perda do trabalho, eu não estou usando o carro, você tem que calcular sim. várias coisas, né? Mas tem uma outra coisa que é mais grave ainda, que as estatísticas, na verdade, não são corretas. Porque o que acontece? O correto você seria todo e qualquer tipo de fatalidade que você teria dentro de um acidente, você ser computada. Mesmo que você, vamos colocar uma situação trágica aqui. Você sofreu um acidente, você teve uma situação de quase morte naquele acidente, por qualquer motivo, mas você veio a falecer 3 meses depois. Aquilo não é computado como uma fatalidade do acidente de trânsito, É, por mais que tenha ocorrido por causa daquele acidente. Se você não tivesse sofrido aquele acidente, você estaria vivo. Só que daí o nosso sistema lê aquilo ali como uma infecção hospitalar, como uma falência múltipla, ele faz uma outra leitura, né? E isso é muito perigoso, porque isso distorce a estatística, né? Então, é uma situação grave. Normalmente, os números que a gente vê são números muito, muito melhores do que de fato existem, né? A gente não é dos países mais seguros, numas vias mais seguras, melhoramos muito nos últimos 10 anos, gasta-se uma enormidade de dinheiro com respeito a principal. Isso é muito interessante também, porque gasta-se muito em quem sofreu o acidente e sobrevive, né? Por quê? Porque você tem o SUS, você tem toda a reabilitação daquela pessoa que ficou inválida ou parcialmente inválida, teve que fazer um processo de reabilitação, então você gasta muito. Esse dinheiro poderia ser muito facilmente aplicado em melhorias dentro das vias, dentro dos sistemas públicos de transporte, dentro das rodovias, dentro das melhorias que efetivamente a gente deveria fazer para coibir esse tipo de acidente. Mas são coisas que de fato não aparecem tanto para os nossos políticos. Então, eles preferem fazer essa manutenção dentro dos hospitais, que também, né, é mais um motivo de entupimento dessa nossa rede pública hospitalar do que qualquer outra coisa. Então, assim, é um problema que ocasiona a outra e ninguém dá uma solução para isso. Então, é um caso sério. Mas, assim, é muito, eu não tenho o valor de cabeça, mas são milhões e milhões. Me vem um número aqui à cabeça, pode estar errado, novamente eu faço questão de confirmar e depois de passar, beira a ordem de R$ 500 milhões. com tudo, é. Isso. E vou falar uma coisa menos grave. Então, temos também o custo do combustível, mas é menos grave, mas é grande também para frotas, é. Sim, sim. E devemos usar gasolina, diesel, etanol, outra. Você já mencionou carros elétricos, híbridos, e os custos. O que você acha? Ótima pergunta. Eu adoro. Eu, particularmente, uso álcool, né? Eu uso de forma primária o álcool, só se o álcool não está competitivo. A regra daquele 0,7 é Porque pessoas, extremamente válida. pessoas que não sabem que se tem algumas pessoas que não é do Brasil aqui, álcool é igual etanol, que usa na Sim. turma no Brasil também, Uhum. e Brasil tem muito. Estados Unidos tem muito também, mas Brasil tem muito Sim, sim. álcool ou etanol. Aham. A nossa frota hoje, ela é basicamente 90 e tantos por cento de É. veículos que usam também o etanol, e dentro desses veículos é possível qualquer proporção entre álcool e gasolina, né? Então, isso é importante explicar para quem não conhece tanto o nosso mercado. Você Isso acha é uma que tec- é ainda o cálculo dos 70%, o eficiente do álcool ao etanol é mais ou menos 70% do gasolina? Eu não sei, Uhum. mais ou menos. Então, É. isso é muito interessante. Esse cálculo é super válido. Se você não conhece o teu produto, vale, né, o teu veículo, vale, é uma regra aceitável. Por quê? Porque são as características físicas dos combustíveis. Então, ele garante essa performance de 70%, né? Você tem que fazer esse cálculo de 70%. O que seria isso? Você está na bomba, no preço de combustível lá do posto de gasolina. Eu vou me ajudar aqui, tá bom? Tá R$ 5 a gasolina, você tem que multiplicar por 0,7, ou seja, se o álcool tiver 3,50,
ou abaixo, você pode usar o álcool. Se tiver acima de 3,50, você utiliza a gasolina pela taria mais competitiva, né? Se a gente achar a Eu uso gasolina essa, 5 né? ou o álcool a 3,50, estaria ótimo, né? A gente não, né? Os valores estão acima, eu só usei esses valores para ficarem mais fáceis aqui a minha conta. Mas a questão mais importante é o seguinte: existem carros que são você faz o processo de homologação do teu veículo e você prepara teu veículo, a fábrica prepara teu veículo. Desculpa. E eventualmente ela prepara um veículo e esse carro fica melhor na gasolina ou no álcool, né? Então, e melhor na gasolina e no álcool, na estrada ou na cidade. Então, vale muito do teu uso e do teu dia a dia também, da sua percepção. Primeiro ponto que é muito legal é você analisar o teu manual de propriedade, que querendo ou não, ali você tem uma grande dica daquilo que a montadora fez para o teu veículo, né? Então, você vai fazer essa conta e você vai achar o índice correto para o teu veículo. É a primeira dica que é legal você ter e você conseguir tratar isso para o teu próprio veículo. A segunda é a tua percepção. Então você vai no teu manual, você encontra e você encontra um fator. Às vezes é menor que 0,7, às vezes é maior que 0,7. Né? Então você encontra esse fator fazendo algumas divisões ali, é um cálculo simples de ser feito, né? E aí você, achando essa razão, você aplica. Agora, você vai usar aquela razão e você vai sentir no teu dia a dia, porque eventualmente você tá, as condições de laboratório são diferentes do teu dia a dia. Você pisa um pouco mais, ou você é mais econômico, enfim, você tem ali toda né, uma situação que é diferente daquilo que a gente vivencia dentro de um laboratório. Então é bom sempre esses três elementos. Você não sabe, é o 0,7, você utilizar os parâmetros do teu manual de propriedade para você encontrar o valor que é o correto para o teu veículo e você fazer o teste final dentro do teu dia a dia, né? É importante. Mas tem uma porcentagem do gasolina em Brasil que é álcool ou etanol, é? Eu não lembro Sim, outra legislação, eu acho que 27. está subindo, que eu tenho que cuidar de vários países da América. Eu não lembro uma coisa que aconteceu no México, mas tem uma porcentagem também. Sim, Aqui no uma Brasil, não sei gasolina. outro, O mas nosso, a nossa gasolina, ela é composta por 27% de álcool anidro, álcool sem água, né? Diferente é. do etanol que a gente coloca no posto de gasolina, que ele é hidratado. Ah, Então, tem essa diferenciação, né? E existem estudos agora para elevar esse percentual dentro da gasolina para 30%. Inclusive, a hum. Escola de Engenharia Mauá fez recentemente um teste para o governo, jogando até os percentuais até 32% e foi satisfatório, né? Não é o ideal, claro, mas foram bem satisfatórios aí os resultados obtidos, né? Teve pequenas faixas com pequenos problemas em alguns determinados testes que foram feitos. Então a gente consegue sim ter gasolina com álcool anidro a 32% dentro do nosso mercado. Ok, ô Milari, considerando tudo que nós falamos hoje, qual dica final você tem para gerenciar o TCO de uma frota? Sei lá, talvez em dois, três frases. O que você acha que é bom para falar? Eu posso reduzir em uma palavra? Uma palavra? Ok. Opa! Opa! Depreciação. Controle da depreciação do teu produto. Esse é o mais importante, né? Você Essa é precisa coisa que pessoas entender. não prestam atenção às vezes, né? Eles não Não, pensam às muitas vezes vezes, não. pessoas. Né? O consumidor médio muitas vezes não presta absolutamente nada atenção nesse sentido. Sim. Algumas empresas, a maioria das empresas leva isso em consideração, mas mesmo assim faz cálculos que não são dos mais corretos. É um indicador, é uma diretriz, mas não são precisos e que podem ocorrer erro. Nunca vamos esquecer da questão de R$ 1.000 para nós, né? Não faz tanta, faz falta, claro, mas não faz tanta falta. Agora, R$ 1.000 em mil veículos, prejuízo é um tanto quanto maior. A gente não pode esquecer disso, né? Sempre lembrar dessa situação, né? E aí a gente tem empresas com frota muito maior do que 1.000 veículos. Tá? Então, isso é extremamente relevante. Então, você ter esse controle preciso da depreciação, que é um dos elementos que fazem parte do TCO. Então, controle do TCO é extremamente relevante e dentro do controle do TCO, a depreciação é o mais relevante de todos. Ok, então, para finalizar, Milari, eu tenho uma outra pergunta, só mais uma, que eu não tinha chance para perguntar a você da outra vez, e você estava falando comigo com uma Expert Talks, uma coisa assim, mas não perguntei. Se você fosse um carro, um carro,
Imagina isso. Que tipo de carro você seria? Talvez um compacto, econômico, talvez uma sedã de luxo, um SUV, faz muitas coisas, picape, muito útil, talvez, ou talvez um carro esportivo, ou outra. Qual carro? Qual tipo de carro? Olha, eu vou te dar duas respostas, então, tá? Eu vou te dar uma que acho que se enquadraria um pouco mais dentro daquele perfil que eu gosto, que é um sedã de luxo. Eu sou fãzaço de uma Mercedes classe E, né? É, mas o meu perfil físico está muito mais para uma picape de grande porte do que qualquer outra coisa. Sim, Né? sim, Você me sim. conhece, tem 1,92 m, quase 150 quilos, então eu tô mais para esse perfil do que qualquer outra coisa. Não é compacto, tá bom, é. Não Não, sou mas compacto, eu absolutamente não sou gosto de compacto. sedãs também, temos sedãs bonitos, né? E em Brasil, tem outros países tem mais, o Brasil não tem muito. Tem muito Sim. hatch, assim, mas eles são bonitos também. Eu tô pegando o sedãs, agora é SUVs, tem muitos SUVs, né? Ah, mas o mercado como um todo, né? Em nível global, a gente tem aí mais de 40% de SUVs. Aqui no Brasil, a gente tem 49, 39, 40% de SUVs. É a tendência global, realmente, né? Ok, Milada, eu acho que vou terminar aqui. Muito obrigado por seu tempo. Eu acho que as pessoas estão assistindo, estão vendo, aprender várias coisas que Milada falou. E lembre que quando se trata da TCO, pense mais que apenas o custo inicial. Pense mais do longo prazo. E igual, Milada falou, depreciação, não é, Milada? É o principal, não só, mas é o principal. Você tem que sempre pensar no longo prazo. Sempre tem muita coisa que está escondida do valor do produto. Então, você tem que compreender isso muito bem para você não perder dinheiro. Ok, muito obrigado, Milada. Até Eu a que próxima, agradeço, né? Daniel. Até a Ok, próxima. Muito obrigado e obrigado a tchau. todos que nos escutaram aqui. Um abraço. Fleet Mobility Today.